Muito bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que estão entrando agora nessa live. Wellington, como está? Todos bem? Deixa eu fixar aqui o meu comentário. Muito bem, para já deixar aqui o nome da live marcadinho para quem entrar agora. Vamos lá, bom dia, Ângela. Como está? Tudo bem? Começando direito, vamos começar a semana, mais uma semaninha para a gente tratar aqui na nossa live de temas relevantes do direito civil, do direito contratual, do direito empresarial, enfim, temas que tocam ao nosso dia a dia e à atualidade. O tema de hoje foi um pedido que eu recebi para que tratasse da questão da prescrição e da decadência. E, de fato, eu considero esse um tema dos mais estratégicos para quem atua com o direito civil, com o direito empresarial, com o direito de crédito de um modo geral, né, com uma advocacia estratégica, a questão da gente estar atento à prescrição e à decadência. Né? Como já dizia lá a música do Cazuza, o tempo não para, e como o tempo não para, a gente tem que estar ali o tempo todo atentos, né, para a preservação do nosso direito, do direito do nosso cliente. E sem mais delongas, vamos começar. Eu vou fazer aqui, eu vou começar pelo tema da prescrição, é o mais longo, é o que traz mais nuances, e depois eu faço alguns comentários sobre a decadência, já que a gente vai aplicar muita coisa da discussão da prescrição na questão da decadência também. Não é exatamente igual, são figuras diferentes, com alguns efeitos que são bastante diferentes, inclusive, mas muita coisa da prescrição a gente acaba aproveitando na explicação da decadência. Tá certo? Muito bom dia a todos que estão entrando agora nessa live. E vamos lá. Bom, já é bem conhecido um ditado popular e que é aplicável especificamente na área do direito, que é o direito não socorre a quem dorme. Isso é um brocardo romano que vem se reproduzindo ao longo dos tempos, e é a ideia de que é necessário estabelecer um limite de tempo para o exercício dos direitos, para que as coisas não se perpetuem, para que os litígios, os conflitos não se perpetuem. Então é uma questão de segurança, é uma questão de paz social, de segurança jurídica, que exista um tempo para o exercício das pretensões, que exista um tempo para o exercício dos direitos. Isso significa, e esse é um ponto importante, isso significa que a matéria da prescrição é uma matéria que é de ordem pública no que se refere ao instituto da prescrição. O instituto da prescrição não é uma questão de interesse individual, não é um interesse individual disponível. O instituto da prescrição é um instituto de interesse coletivo. É uma questão, como eu disse, de segurança, de paz pública, de ordem pública. Então, nesse contexto, o legislador vai dizer para a gente que não é válida, que é nula, a renúncia antecipada ao instituto da prescrição. Então, eu não posso celebrar um contrato e prever nesse contrato que determinado direito de crédito ou que determinada pretensão originária daquele contrato não prescreverá, não terá prazo para ser exercitada. Isso porque a prescrição, enquanto instituto jurídico, é irrenunciável. A prescrição, enquanto instituto jurídico, é uma matéria de ordem pública que as partes não podem dispor. Mas atenção, eu estou falando da prescrição enquanto instituto jurídico. E estou falando da impossibilidade que a gente preveja no contrato a renúncia antecipada do instituto da prescrição. Tornar um determinado direito de crédito, uma determinada prestação, imprescritível contratualmente. Isso eu não posso fazer. Agora, uma vez que a prescrição se consumou, isto é, venceu a obrigação, o prazo transcorreu, não houve exercício da pretensão relacionada a esse prazo e a prescrição se consumou.
Quando a prescrição se consuma, aí eu tenho o efeito patrimonial da prescrição. Eu já não estou mais falando do instituto jurídico da prescrição. Eu estou falando do efeito patrimonial da prescrição. E aí o efeito patrimonial da prescrição é aquele que dispensa, que exonera o devedor de ter que responder a uma certa pretensão do credor. Então agora o devedor tem o benefício patrimonial de não ter que responder a uma pretensão exercida pelo credor. E é nesse sentido do efeito liberatório que a prescrição traz para o patrimônio do devedor que vai surgir a questão da renúncia. Então, eu posso ter a renúncia ao efeito patrimonial liberatório da prescrição. Então, uma prescrição já consumada, o tempo já transcorreu e gerou em proveito do devedor a possibilidade de recusar aquela pretensão, de invocar a prescrição contra aquela pretensão e de ver-se liberado daquela obrigação, esse efeito patrimonial ele é renunciável. Por isso que se vai admitir a renúncia da prescrição por determinados comportamentos do devedor. O devedor pode renunciar expressamente à prescrição, readmitindo que aquela dívida se torne exigível. O devedor pode adotar um comportamento tácito, mas que inequivocamente corresponde a uma renúncia dessa prescrição e, portanto, restabelecendo a exigibilidade daquela pretensão, só que a renúncia aqui não é ao instituto da prescrição. A renúncia aqui é ao efeito patrimonial que a prescrição já consumada trouxe para esse devedor. Beleza? Então, primeiro passo, quando a gente fala de prescrição, a gente está falando de um instituto de ordem pública irrenunciável enquanto instituto jurídico, que eu não posso introduzir cláusula prévia para tornar uma determinada prestação imprescritível, mas também estou falando de um instituto que produz um resultado prático, quando já está transcorrido o prazo, produz um resultado prático, que é o de exonerar o devedor de ter que responder a uma certa pretensão, e esse resultado prático de conteúdo patrimonial, este sim é disponível, sendo possível ao devedor renunciar a uma prescrição consumada, porque aí ele não está renunciando ao instituto jurídico da prescrição. Ele está renunciando ao efeito patrimonial que aquela prescrição lhe trouxe. Para quem imagina que estamos falando da mesma coisa, só que com palavras diferentes, eu vou dar aqui um exemplo. Uma coisa seria renunciar ao instituto da prescrição e fazer constar em uma declaração que determinado crédito jamais prescreverá, podendo ser exigido perpetuamente. Isso não pode. Outra coisa é, transcorreu o prazo, a prescrição se consumou, o devedor adotou um comportamento de reconhecimento daquela dívida, de restabelecimento daquela exigibilidade e fez com isso renunciar ao efeito patrimonial da prescrição consumada. E ato contínuo fez nascer uma nova prescrição como instituto. Essa minha renúncia vai afastar os efeitos patrimoniais da prescrição anterior, que já havia se consumado, mas não vai afastar a prescrição enquanto instituto, razão pela qual, a partir da minha renúncia, um novo prazo prescricional se terá iniciado. Não é que aquele crédito se torna a partir dali imprescritível, nunca mais prescreverá. Não, o efeito consumado da prescrição, a renúncia afastou, mas a prescrição enquanto instituto voltará a incidir se daquela renúncia não resultar um efetivo pagamento. Se daquela renúncia que restabeleceu a exigibilidade não resultar efetivamente um pagamento, uma nova prescrição poderá se consumar. Beleza? Então, prescrição instituto, matéria de ordem pública. Prescrição, efeito consumado da prescrição, liberatório da exigibilidade, né, da pretensão, liberatório do patrimônio do devedor. Esse aqui, o efeito disponível, o efeito sobre o qual se pode, de fato, ter uma renúncia. Maravilha. Segundo ponto importante para a gente tratar de prescrição. Dentre as diversas e importantes correntes jurídicas, correntes de direito, sobre o que seria a prescrição, o que de fato seria o fenômeno da prescrição, o nosso Código Civil
adotou uma delas, optou por tratar a prescrição como a perda da pretensão. Então, a gente vai aprender, né, durante principalmente a graduação, nos bancos das universidades, que a prescrição pode ser vista de várias formas diferentes. A prescrição pode ser vista como a perda do direito de ação, a prescrição pode ser vista como a perda da pretensão, a prescrição pode ser vista como uma exceção, não, uma defesa, uma objeção ao direito do credor. A prescrição pode ter, então, inúmeras justificativas teóricas. Mas o nosso código, no artigo 189, nosso Código Civil, no artigo 189, adotou prescrição como sendo a perda da pretensão. Trabalhando, então, a prescrição como a perda da pretensão, o direito de crédito permaneceria, porém sem a força executiva, sem a exigibilidade, que vem justamente da pretensão. Ah, André, mas o que seria essa tal dessa pretensão? Em linhas bem resumidas, né, dentro do contexto dessa live, a pretensão funcionaria da seguinte maneira. Quando eu constituo uma relação jurídico-obrigacional, de um lado, eu atribuo ao credor um direito material, o direito de crédito. E do outro lado, eu imputo ao devedor um dever jurídico, que é o dever de realizar aquela obrigação, de realizar aquela prestação, que a gente chama de débito. Então eu tenho aqui um crédito e eu tenho aqui um débito. A partir do momento em que esse crédito passa a ser exigível, começa a contar o prazo para o exercício dessa exigibilidade. E essa exigibilidade está justamente relacionada à pretensão. A pretensão consiste, portanto, no direito de exigir que esse direito material seja satisfeito. Então eu tenho o meu direito material de crédito e a partir de um certo momento eu tenho a pretensão, o direito de exigir que esse direito de crédito seja satisfeito. E essa pretensão, uma vez exercida judicialmente, vai forçar esse devedor, sob pena de serem penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação desse crédito, vai impor coercitivamente a esse devedor a realização desse direito material de crédito. Beleza. E quando é que se torna exigível esse direito de crédito? Esse é um ponto bastante importante na análise prática e estratégica das causas. A partir de qual momento esse direito de crédito se torna exigível? E a resposta aqui é depende de como esse crédito foi constituído. Depende de a partir de qual momento o credor pode, de fato, exigir do devedor o efetivo cumprimento, o efetivo pagamento. Primeira hipótese. Esse direito de crédito foi constituído com um prazo determinado de vencimento. Tá certo? Então, Roberto, a gente constituiu essa obrigação e estabeleceu um prazo de vencimento. Digamos que essa obrigação ela vai vencer no dia 5 de dezembro de 2024. Então eu tenho um termo certo de vencimento. Vai dizer o legislador que o credor poderá exigir essa prestação no vencimento, não antes do vencimento. Ah, mas nós temos algumas situações que permitem ao credor exigir o vencimento antecipado. De fato, por exemplo, o artigo 333 do Código Civil traz algumas situações que permitem o vencimento antecipado, mas aí a gente está trabalhando com exceção e não como regra. A regra é que o credor só possa exigir a prestação na data do vencimento. Então, até a data do vencimento, não há exigibilidade. Aquele crédito já existe enquanto direito, mas ele ainda não é exigível. Como esse crédito já existe enquanto direito, mas não é exigível, ainda não está correndo a prescrição. Porque se o credor não pode exigir, não é justo que contra ele já esteja correndo o prazo prescricional.
Por isso eu posso ter um crédito vencendo daqui a 30 anos. E isso não acarretará prescrição. Por quê? Só terei o início da contagem do prazo prescricional quando daqui a 30 anos essa obrigação vencer. Beleza? Então, isso está estabelecido dentro da dinâmica do artigo 331, do 333, mas principalmente do artigo 199, que diz que não corre a prescrição enquanto não vencida a obrigação. Artigo 199, não corre a prescrição enquanto não vencida a obrigação. Atingida a data do vencimento, aí sim começa a contar o prazo de prescrição. E essa é a figura que eu considero das mais fáceis, porque eu tenho lá uma data certinha, um marco temporal claro e inequívoco para a gente estabelecer ali como sendo o termo inicial daquela prescrição. Joia. Segunda hipótese. Constituí a obrigação, estabeleci contratualmente que haveria um dever de pagamento, um dever de dar, de fazer, uma prestação pecuniária, estabeleci ali a obrigação. E não estabeleci prazo, não defini um termo certo para o cumprimento daquela prestação. Nesse caso, via de regra, a gente pode ter uma ou outra exceção, mas a regra geral, também estabelecida no artigo 331, é de que se para a exigibilidade da obrigação não houver um prazo pré-definido, considera-se a prestação exigível imediatamente após a sua constituição. Então, o legislador está me dizendo que se não tem uma data de vencimento, essa prestação poderá ser exigida imediatamente pelo credor. Ora, se a pretensão está associada à exigibilidade e se o prazo prescricional conta-se do momento em que se torna possível exercer a pretensão, então, nas obrigações que não têm prazo de vencimento, a prescrição começa a correr imediatamente à sua constituição. Muita gente boa se equivoca aqui, achando que como não tem prazo de vencimento e que, portanto, será necessário interpelar o devedor para dar ao devedor um prazo para ele pagar, que isso significaria que não haveria prazo de prescrição senão depois da interpelação. Mas lembrem-se, a prescrição não é um instituto jurídico que pertence ao credor desde o início, ou que pertence ao devedor desde o início. A prescrição é um instituto jurídico de ordem pública, que interessa a toda a coletividade. Então você imagina uma prescrição que só começasse a partir do momento em que o credor quisesse, dependendo de uma atitude do credor de notificação para dar início à prescrição. Isso seria, obviamente, incongruente com um sistema que trata a prescrição como uma matéria de ordem pública. Então, nessa perspectiva, a gente deve entender o seguinte: a prescrição, nesses casos, começa a correr do momento em que se constituiu a obrigação. Mesmo que para tornar o devedor em mora eu precise interpelá-lo, não é a interpelação que faz começar a contar o prazo prescricional. O prazo prescricional teve início no momento em que a obrigação se constituiu, nesse caso. O que a interpelação irá fazer é interromper o prazo que estava em curso e dar início a um prazo novo. O que a interpelação fará neste caso é interromper o prazo prescricional que estava em curso e fazer iniciar um prazo novo. Artigo 202, inciso 5. Artigo 202, inciso 5, que você vai combinar com o artigo 397, parágrafo único. Repetindo, artigo 202, inciso 5, que você vai combinar com o artigo 397, parágrafo único. Então, diz o 331, se não tem prazo, exigível imediatamente. Constituída a obrigação, começa a correr o prazo prescricional. Eu vou lá e interpelo o devedor, interrompo a prescrição que estava correndo e dou início a um prazo novo. Mas veja, eu só posso interromper uma prescrição que ainda esteja em curso.
Eu não posso interromper o que já está consumado. Então, o problema que pode acontecer aqui é, da data da constituição da obrigação até a data da interpelação, a prescrição já ter transcorrido por inteiro. E aí, aquela interrupção que eu pretendia obter com a interpelação não haverá. Porque eu só posso interromper um prazo que está em curso. Um prazo já consumado não pode ser interrompido. Então, muita atenção, porque às vezes a gente está atuando pelo devedor, é uma obrigação sem data de vencimento, sem prazo definido de vencimento. E a gente fica com dúvida para identificar se havia ou não prescrição naquele caso. E se a gente deveria contar a prescrição desde o início, quando a obrigação foi constituída, ou se a gente deveria considerar essa prescrição somente do momento em que houve a interpelação. Na verdade, você vai fazer as duas coisas. Você vai considerar a prescrição iniciada no momento da constituição da obrigação e vai olhar se na data da interrupção a prescrição já estava consumada ou não. E aí o efeito interruptivo daquela interpelação dependerá se essa prescrição já tinha se consumado ou não tinha se consumado. Então, esse é o segundo ponto. Terceira hipótese. A obrigação foi constituída contratualmente, mas o momento da sua exigibilidade depende do implemento de uma condição suspensiva. Então, a gente combinou que determinada prescrição só poderia... determinado crédito só poderia ser exigido se e quando implementada uma certa condição. Enquanto essa condição não se é implementada, o credor não pode exigir o direito. Logo, também não é possível falar-se em prescrição. Se eu não posso exigir, eu não tenho pretensão ainda. Se eu não tenho pretensão, eu não tenho prazo de prescrição. Então, nesse caso, também o artigo 199 vai dizer que não corre a prescrição enquanto não implementada a condição suspensiva. Enquanto não implementada a condição suspensiva, não começa a correr o prazo de prescrição. Então, digamos que eu fiz uma apólice de seguro para cobrir eventos envolvendo o meu automóvel. Eu vou ter direito de exigir da seguradora a cobertura securitária para os sinistros que ocorram com o meu veículo. Mas eu só vou poder exigir que ela pague essa prestação no momento em que o sinistro de fato aconteça. E o sinistro aqui é um evento futuro e incerto. Se dentro da vigência da apólice, dentro da vigência do nosso contrato, o sinistro de fato acontecer, a partir dali, implementada a condição, eu, segurado, passo a ter a pretensão, eu passo a ter a possibilidade de exigir da seguradora que pague aquilo que foi combinado no contrato de seguro. Mas antes de implementada a condição, não. Beleza, então implementou-se a condição, houve o sinistro. Houve o sinistro, começa a correr, para mim, segurado, o prazo prescricional de 1 ano para exigir da seguradora que cumpra aquilo que foi combinado dentro da cobertura securitária. É do momento em que se implementa a condição. Ah, mas eu só comuniquei a seguradora 90 dias depois, eu só comuniquei a seguradora 120 dias depois. Eu preciso exercer a minha pretensão dentro do que é estabelecido na lei ou, em algumas circunstâncias, algumas regras contratuais específicas, para poder ter direito ao meu crédito. Se eu deixar ultrapassar o prazo prescricional sem exercer essa pretensão de maneira eficiente, eu vou ter tido a consumação dessa prescrição e a seguradora estará liberada de pagar a cobertura securitária. Beleza? Então, quando se tratar de obrigação sob condição suspensiva, é o implemento da condição que vai determinar para a gente o termo inicial. Aqui tem uma observação bem interessante quando a gente trabalha com algumas coberturas securitárias. Muitas vezes, gente, acontece o seguinte: a pessoa sofre um acidente de trabalho, por exemplo, ou sofre um acidente de trânsito, sofre algum evento, né, é vítima de algum evento,
que está coberto por seguro. Mas o seguro é, por exemplo, de invalidez permanente. Ele não é um seguro para qualquer dano pessoal. Ele é um seguro para invalidez, ou é um seguro para morte. Mas vamos trabalhar aqui com invalidez permanente. A pessoa sofre um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, e ela não sabe ainda que a invalidez é permanente. Ela, num primeiro momento, tem um diagnóstico, sim, das lesões sofridas, mas há uma crença, num primeiro momento, há um prognóstico de que ela poderá conseguir uma recuperação. E às vezes passa-se um ano, 2 anos, a pessoa em tratamento, até que uma junta médica conclui que, de fato, aquela lesão foi tão grave que ela tornou irrecuperável aqueles danos. De maneira que aquilo que era, a princípio, né, um afastamento temporário das atividades laborais acaba sendo reconhecido por um laudo de uma junta médica como sendo uma causa de invalidez permanente. Só que agora já passou 2 anos do evento. Seria justo imputar a esse segurado a perda da pretensão de exigir o seguro de invalidez permanente porque já tem 2 anos que o acidente aconteceu? E aí a jurisprudência firme do STJ vai dizer o seguinte: não é justo. Por quê? Porque a lógica da prescrição é: o direito não socorre a quem dorme. Eu tenho uma pretensão, tenho ciência dessa pretensão, ou pelo menos tenho o dever de saber que ela existe, e eu não a exerço. E por isso eu sou penalizado com a perda da pretensão. Se, por outro lado, eu não tenho condições de saber que a pretensão existe, se eu não tenho condições de saber que eu já posso exigir um determinado direito, então não seria justo imputar a esse titular de direito a perda da pretensão. E aí, o STJ, de maneira firme, adota o princípio da accionata, ou seja, adota um princípio pelo qual o titular do direito ele só terá, de fato, contra si o início do prazo da prescrição no momento em que se torna para ele possível exercer a pretensão ou a ação, né? Então, quando ele toma conhecimento inequívoco da sua invalidez permanente, é que o prazo efetivamente começaria a correr. A data do sinistro continua sendo a mesma, 2 anos antes, por isso dentro da vigência da apólice. O sinistro aconteceu lá atrás, 2 anos antes. Mas o início da contagem do prazo prescricional é que vai se dar agora. O sinistro é 2 anos atrás, está dentro da apólice que à época estava vigente, e a ciência de que existe uma pretensão a ser exercida vem agora com o laudo daquela junta médica que decretou que, de fato, aquela situação seria de invalidez permanente, portanto, irreversível. E aí, a partir de agora, é que esse segurado tem o direito de exigir a sua prestação. Aí sim, aqui eu vou começar a contar o prazo prescricional. Beleza? Então, em algumas situações, pode acontecer do credor ter o direito, mas não ter conhecimento, não ter tido acesso, meios de saber que aquele direito já poderia ser exercitado, já poderia ser exigido, e aí a gente desloca o início da prescrição para o momento em que a ciência dessa pretensão se torna possível para esse credor, tá? E aí ele vai poder ainda exercer essa pretensão em face daquele devedor. Maravilha. Então, primeira hipótese, constituída a obrigação com termo certo de vencimento, pretensão a partir do vencimento. Segunda hipótese, constituição de uma obrigação sem termo de vencimento, pretensão a partir do momento em que se constituiu a obrigação. Terceira hipótese, obrigação, prestação que está sob condição suspensiva, pretensão que poderá ser exercida a partir do implemento da condição. Agora, a última hipótese. A quarta e última hipótese tem a ver com ilícitos extracontratuais. Ilícitos extracontratuais. Então, eu tenho uma situação de responsabilidade civil extracontratual. Ilícito extracontratual. E aí, aqui, o legislador diz o seguinte: todos nós devemos
nos abster de praticar atos ilícitos. Todos nós devemos nos abster de praticar atos ilícitos. E se praticamos um ato ilícito, ato contínuo, temos o dever de reparar o dano. Temos o dever imediato de reparar o dano. Isso está estabelecido expressamente no artigo 927. Quem comete ato ilícito tem o dever imediato de reparar o dano. Então, a partir do cometimento do ato ilícito, surge para a vítima o direito de exigir a reparação. Surge para a vítima o direito de exigir a reparação. Então, aqui, na data do evento lesivo, na data em que se praticou o ato ilícito, começa a correr a prescrição. E, para o ofensor, nesta mesma data, nasce o dever de reparar o dano. Por isso que ele já é considerado em mora ato contínuo. Ele é considerado em mora desde a data em que ele praticou o ato ilícito. E os juros de mora serão contados desde a data em que ele praticou o ato ilícito. Artigo 398 do Código Civil, súmula 54 do STJ. Ó, eu vou ter, presta atenção, no acidente, no ilícito extracontratual, um acidente de trânsito, por exemplo, desde a data do fato, o direito da vítima de exigir reparação e, portanto, desde aquela data, o início da contagem da prescrição, e eu vou ter para o ofensor, desde aquela data, o dever de reparar o dano e, portanto, desde aquela data, ele está constituído em mora nesse dever de reparação e contra ele contarão os juros de mora desde a data do evento. Beleza. Trabalhamos as 4 hipóteses aqui. Agora vamos lá. Vamos dar mais um passo mais estratégico. Esse credor, munido da sua pretensão ainda vigente, a prescrição não está consumada, esse credor distribui tempestivamente a ação para exigir do devedor que pague, exigir do devedor que repare o dano, exigir do devedor que cumpra aquela obrigação. Distribuir a ação resolveu o problema da prescrição? E é aqui que muita gente boa se embola de novo. E muita gente boa também deixa perdida a oportunidade de exercer boas defesas pelo devedor. Ocorre o seguinte: o artigo 202, inciso 1 do Código Civil, ele diz que o despacho do juiz que determina a citação, ele é apto a interromper o prazo de prescrição que vinha contando até ali. Então, eu tenho uma situação de interrupção da prescrição que, na forma do artigo 202, vai acontecer por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação. Então já começa que ele não está dizendo que o que interrompe é distribuir a ação. Ele está dizendo que o que interrompe é o despacho do juiz que manda citar. E aí eu tenho uma parte final nesse inciso 1, que é a cereja do bolo dessa história. Que ele diz: se o interessado promover no prazo e na forma da lei processual a citação que o juiz determinou. Beleza, segura aí. 202, inciso 1. Galera, tiverem com alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, comenta aí. Eu vou tentando responder aqui durante as minhas explicações, beleza? Vamos lá. E vai me contando se está funcionando, se está chegando bem aí, o áudio está bom, se as explicações estão chegando bem, se estão fazendo sentido para você. Então, segura aqui o 202, inciso 1 do Código Civil. Agora vamos ver o que o Código de Processo Civil vai falar sobre essa matéria. E diz o artigo 240 do Código de Processo. 240 do Código de Processo. A citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente,
induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui mora o devedor, ressalvado o disposto nos dispositivos lá do Código Civil, 397 e 398. Aí vem o parágrafo 1º do 240. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, aquele lá do 202, inciso 1 do Código Civil, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Beleza, então, esse despacho cite-se, que interrompe a prescrição, retroagirá a data em que a ação foi distribuída. Só que aqui também vem a pegadinha. Aqui também vem a pegadinha. Parágrafo 2º. Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. E, parágrafo 3º, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Então, a brincadeira aqui é a seguinte, aliás, seríssima, essa brincadeira, não, seríssima. A questão aqui é a seguinte, você vai trabalhar da seguinte maneira. Está dentro do prazo ainda, não consumou a prescrição, você foi lá e distribuiu a inicial. Beleza. Agora, a bola está com o judiciário. Cabe ao judiciário proferir o despacho do cite-se, verificando que aquela petição inicial cumpre todos os requisitos formais, cabe ao juiz ali dar o despacho de cite-se. Esse prazo entre a distribuição do feito e o cite-se, ele não pode se alongar por culpa do autor. Por exemplo, o autor não recolheu as custas, o autor não forneceu a peça, não forneceu um documento essencial. Se essa inicial começa a receber despachos laterais de cumprimento de obrigações que ficaram faltando e esse autor vai demorando, sabe aquela história do peraí, ele mandou recolher a diferença de custas, mas não tem um prazo objetivo, deixa eu levar aqui 15 dias para cumprir, não tem problema, deixa eu levar aqui 30 dias para cumprir, não tem problema. Cuidado, porque a procrastinação no cumprimento desses atos ordinatórios que antecedem o cite-se podem significar a consumação da prescrição, porque a tua prescrição ainda não está interrompida, cara. A tua distribuição não interrompeu a prescrição, o que vai interromper a prescrição é o cite-se. E esse cite-se ainda não aconteceu. E se você entrou com a ação muito no finalzinho do prazo, corre o risco de consumar a prescrição aqui. E se a demora em promover os atos ordinatórios ali, de cumprir aquilo que está sendo determinado, é sua, autor, a prescrição vai se consumar antes do cite-se. E um devedor bem assistido, um devedor assistido por um advogado que está aqui nessa live hoje, ou que assistiu essa live depois, ele vai contar esse prazo, vai ver que você demorou a providenciar os atos necessários a que o juiz proferisse o cite-se e vai alegar que a prescrição já estava consumada no momento em que o cite-se se deu. E se já estava consumada, não tem interrupção. Eu só interrompo o que ainda está pendente. Eu só interrompo o que ainda está em curso. Mas beleza, vamos dizer que o juiz deu o cite-se dentro do prazo, ufa, maravilha. Agora o cite-se vai ter um efeito potencial interruptivo. Só que também aqui o 202, inciso 1 e o 240 dizem que caberá ao autor promover a citação, os atos necessários para que a citação válida aconteça. Então, dado o cite-se, eu tenho que correr para recolher as custas necessárias para que a citação se promova propriamente, fornecer todos os elementos, de indicação do domicílio desse réu, para que ele possa ser corretamente citado. E diz o artigo 240 que eu tenho 10 dias para promover esses atos, para realizar essas providências. Se eu levo 40 dias, 60 dias para promover os atos que me cabem, para que essa citação realmente aconteça,
pode agora haver uma consumação da prescrição. E aí, a citação válida não retroagirá à data do cítice. E o cítice não retroagirá à distribuição. Lascou. Eu posso ter uma consumação de prescrição antes que a citação válida efetivamente aconteça. E, gente, quantas e quantas vezes o autor obtém o cítice tempestivamente, mas leva 1 ano, 2 anos, 3 anos para que a citação válida realmente aconteça. E aí você vai falar assim, não, mas demorou porque o judiciário demorou, o cartório demorou, o réu tinha se mudado, eu demorei a conseguir o endereço dele. Cuidado, porque eu tenho que poder demonstrar que não há nenhum fato imputável a mim. Eu tenho que poder demonstrar que não há nenhum fato imputável ao autor, que toda a demora decorreu de eventos que estavam fora do controle desse autor. Mas se eu só requerir, por exemplo, um ofício a um determinado órgão público, a Receita Federal, para ver qual é o endereço atualizado desse contribuinte, e eu levei um tempo enorme para tomar essa atitude, eu levei 6 meses para pedir ao juízo esse ofício, eu vou ter uma prescrição aqui. Aquele cítice que inicialmente seria capaz de interromper a prescrição, como não teve a citação válida, isso não vai se confirmar. E eu vou ter uma prescrição que antecede a citação. Então, distribuição, cítice e citação válida são as 3 situações relevantes para a gente verificar se uma prescrição aconteceu ou não. Eu tenho que distribuir no prazo, eu tenho que obter o cítice dentro de um prazo regular, não pode ter fato imputável a mim na demora desse cítice. E depois do cítice, eu tenho que providenciar tudo que caiba a mim, autor, para que essa citação válida aconteça. Tudo que caiba a mim, autor. Claro que terão situações em que a gente vai acabar numa citação por edital, porque apesar de toda a diligência e todo o esforço do autor, não foi possível localizar o réu antes. Beleza, mas eu tenho que provar que todos os atos que dependeram de mim foram diligenciados no prazo legal. Ah, mas o prazo não é preclusivo. Para a contagem da prescrição, é. Ele pode não ser preclusivo para você perder o direito de praticar o ato processual, mas ele pode sim ser fatal para o benefício interruptivo da prescrição que você tanto precisava para a sua ação. Beleza? Então, se você é advogado do credor, diligencie atentamente, no menor prazo possível, respeitando sempre os prazos processuais, para que o fato não seja imputável a você e você consiga, de fato, assegurar a interrupção da prescrição. Se você é advogado do devedor, pega e avalia minuciosamente cada ato praticado, se a distribuição aconteceu antes de consumar a prescrição, se o cítice aconteceu antes de consumada a prescrição, se houve demora entre a distribuição e o cítice por fato imputável ao autor, se entre o cítice e a citação válida se deu a mesma circunstância. E eu asseguro a você, muitas vezes você vai encontrar ali a estratégia para resolver o problema do seu cliente. Você vai encontrar ali a estratégia para derrubar aquela pretensão que já estava consumada por uma falta de diligência naquele início de processo. Certo. Mas vamos dizer que o credor foi diligente, distribuiu a ação dentro do prazo, obteve o cítice diligentemente, a citação válida aconteceu. Então, houve a interrupção da prescrição. Inicialmente, essa prescrição interrompida ficará suspensa. E o prazo prescricional somente voltará a contar do momento em que esse processo terminar, do momento em que houver o trânsito em julgado, se for uma ação de conhecimento, daquela decisão. Entretanto, gente, é possível, principalmente no que se refere às ações executivas, né, e aos ritos de cumprimento de sentença, que ocorra a chamada prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente aparece referida
no Código Civil, no artigo 206-A. E no Código de Processo Civil, no artigo 921. No Código Civil, no 206-A, e no Código de Processo Civil, no artigo 921. E essa prescrição intercorrente é outro ponto de atenção. Porque se eu obtive a interrupção da prescrição, mas eu, depois disso, não diligencio adequadamente esse processo executivo para que os bens do devedor sejam localizados, penhorados e expropriados, se eu não diligencio para obter a satisfação do meu crédito contra esse devedor que está validamente citado, eu posso ter, então, uma prescrição intercorrente. O prazo prescricional pode voltar a correr a partir do momento em que eu não forneço elementos para localização de bens do devedor, ou eu não localizo mesmo bens desse devedor. Né? Fiz todas as buscas ali e não localizei bens desse devedor. Ou sequer diligenciei, porque acontece. Acontece do autor, obteve a citação, tentou uma primeira penhora online, não conseguiu e abandonou o processo. O processo parou de se movimentar. Ele não foi extinto, mas ficou paralisado. E essa paralisação, considerado um novo prazo de prescrição, nem sempre é, mas normalmente 5 anos, né? Se for uma dívida líquida e certa, constante de um instrumento, né, público ou particular, por exemplo, eu vou ter ali uma prescrição quinquenal, aquele novo prazo prescricional vai começar a correr. Vai começar a correr a partir do momento em que essa execução se encontra infrutífera, paralisada, sem movimentação adequada. E aí lá adiante, pode ser que eu encontre de fato bens e aí já não seja mais possível fazer com que essa penhora de fato traga a alienação forçada desses bens para satisfação do crédito. Então, eu estou com uma causa agora, que eu ofereci a minha manifestação na semana passada, que foram, né, é isso mesmo que eu vou falar, tá? Foram 30 anos desde o CITES até a primeira penhora. 30 anos, do CITES até a primeira penhora. E a gente está apontando quanto de inércia houve do autor, do credor, na busca de bens desse devedor. O primeiro pedido de penhora dirigido a esse devedor, que é um fiador, o primeiro pedido de penhora dirigido efetivamente contra ele vai acontecer 29 anos depois do CITES. Então você tem uma situação de prescrição intercorrente por inércia do credor de promover diligentemente os atos de execução contra aquele específico executado. Né? Então fiquem muito atentos aí também com a questão da prescrição intercorrente. Não adianta nada conseguir interromper a prescrição e depois lateralizar o acompanhamento desse processo, deixar esse processo, né, parado, andando de lado, porque depois a gente pode sim sofrer de uma prescrição reconhecida lá adiante, quando de fato a gente consegue encontrar bens à penhora. Bom, eu tinha dito que na live de hoje eu ia tratar com vocês de prescrição e de decadência. E sobrou bem pouquinho tempo aqui, poucos minutos, para falar sobre decadência, mas eu queria pelo menos sinalizar a diferença fundamental entre decadência e prescrição. Quando a gente fala de decadência, a gente está sempre falando de um direito potestativo, ou seja, de um direito que possui o poder de constituir, desconstituir ou modificar uma relação jurídica estabelecida. Não é um direito de crédito, de obter o pagamento de uma dívida. É um direito de constituir, desconstituir ou modificar uma relação jurídica. E esse direito potestativo, ele pode ou não ter um prazo definido na lei. Quando esse direito potestativo tem prazo legal, esse prazo é de decadência. É o caso, por exemplo, das ações anulatórias. Eu tenho o direito potestativo de anular um negócio jurídico, desconstituindo uma relação. E eu tenho um prazo decadencial para anular. Né? Então eu tenho, por exemplo, lá, o prazo decadencial para anular um negócio que foi celebrado em erro, 4 anos. Né? Então eu tenho um prazo decadencial para promover esse ato. E tem direitos potestativos que não têm prazo para serem exercidos. Por exemplo, o direito potestativo de um dos cônjuges
se divorciar do outro. É um direito potestativo de desconstituir, de encerrar aquela relação, né, de modificar aquela relação, encerrando aquele casamento, dissolvendo aquela relação conjugal. E esse direito potestativo pressupõe apenas que o casamento ainda esteja vigendo. Se aquele casamento ainda existe, se ele ainda está vigendo, é possível exercer esse direito. Então, tem direitos potestativos que têm prazo para serem exercitados, esse prazo é de decadência. Tem direitos potestativos que não têm prazo para serem exercitados e aí poderão ser exercitados a qualquer tempo. Agora, é possível que a gente, em contratos, estabeleça prazos decadenciais convencionais. Porque é possível que a gente, em contratos, crie direitos potestativos. A gente pode, por exemplo, estabelecer no nosso contrato que determinado contratante poderá exercer um direito potestativo a uma revisão, a um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro dentro do contrato. Eu tenho um prazo para impugnar uma determinada vistoria, um determinado laudo, ou para contestar uma determinada prestação de contas. E a gente pode estabelecer dentro do contrato algumas métricas estabelecendo ali direitos potestativos e prazos convencionais para o exercício desses direitos. Quando esse direito potestativo tem prazo legal, eu vou ter que observar o prazo legal. Mas quando esse direito potestativo ele não é um direito previsto em lei, mas sim um direito que está regulado em contrato, se esse direito não é um direito legal, é um direito convencional, as partes podem perfeitamente estabelecer prazos decadenciais dentro dessa convenção. E aí eu vou ter a chamada decadência convencional. É muito útil, gente, em contratos, principalmente contratos paritários e simétricos, mas também contratos de adesão, na medida em que a gente cria um direito potestativo para uma das partes, que a gente coloque um prazo decadencial para o exercício desse direito, de maneira a conferir segurança jurídica dentro daquela estrutura de relação. Porque se eu não coloco o prazo, a gente tem que lembrar que a decadência, que os direitos potestativos, quando não tem prazo, poderão ser exercidos a qualquer tempo. Então eu estou criando um direito potestativo dentro do contrato e eu não atribuir um prazo para ele, eu vou estar deixando esse direito em aberto, podendo ser exercitado a qualquer tempo e isso pode ser um inconveniente. Vou dar aqui um exemplo para a gente fechar essa live. Direito de arrependimento. A gente colocou lá no nosso instrumento de arras, por exemplo, o direito de arrependimento. Então eu estou dando direito potestativo à parte contratante de se arrepender e desfazer o negócio. Por quanto tempo? Não coloquei prazo. Isso pode ser um complicador para se definir se aquele direito potestativo ainda pode ser exercido ou não, e isso afeta a segurança jurídica. Então o que seria o ideal aqui? Coloquei o direito de arrependimento? Coloco um prazo decadencial convencional para que esse direito de arrependimento possa ser exercitado. Coloco lá, por exemplo, que esse direito de arrependimento tem que ser exercitado em até 60 dias. Esse direito de arrependimento tem que ser exercitado em até 30 dias. Esse direito de arrependimento tem que ser exercitado até a assinatura do contrato principal definitivo. Eu acho muito, mas há quem coloque assim. Mas é importante que a gente delimite, por meio de uma decadência convencional, essa baliza de tempo. Bom, avancei aqui bastante no tempo, né? A gente tem feito lives aí de 30, 40 minutos. Hoje o tema pediu mais energia, pediu mais tempo. Espero que tenha sido proveitosa essa live. Acho que sim, um tema extremamente estratégico. Essa live vai ficar no meu feed, vai lá para as publicações. Então, se você quiser assistir novamente para poder com calma fazer os seus apontamentos, pode fazer. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse tema ou quiserem que eu fale mais só sobre decadência, né? Decadência ficou apertadinho aqui. Quiser que eu fale mais só sobre decadência, a gente agenda uma nova live, volta a essa temática, comenta aqui para mim o que você achou, que dúvida você teve, que caso você já experimentou, que envolveu esse tema e que foi fundamental para a resolução do problema ou criou um problema, né? Pode ter sido você a parte que acabou surpreendida ali por uma situação de prescrição. Muito bom, também gostei pra caramba. Tô vendo aqui, né, que vocês estão felizes e eu tô feliz junto com vocês. Renata, muito obrigado. Simone, valeu. Gente, nos vemos na próxima segunda, começando direito. Se tiverem temas para sugerir, sugiram, me mandem no direct, comentem aqui embaixo.
eu estou fazendo aqui uma listinha de temas e a gente vai encaixando conforme a quantidade de pedidos. Beleza? Beijo a todos, excelente semana, começando direito.